gente segue falando sobre essa medida provisória com medidas alternativas ao aumento do IOF. E para isso eu chamo agora, converso aqui com Laércio Liana, que é conselheiro do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Muito bom dia, Laércio, prazer ter você aqui. Muito bom dia, Vitor. O prazer é todo meu. Prazer. Laércio, eu queria começar entendendo se... A gente acabou de ouvir essa fala do ministro da Fazenda, dizendo que essas medidas, elas dão condição, inclusive, para que o Banco Central comece um ciclo de cortes na taxa básica de juros. Isso encontra cor exatamente naquilo que a gente consegue observar de uma forma técnica? Olha, nós não conseguimos encontrar nessa fala do ministro realmente a provisão de baixa desse juro da taxa Selic ali, conforme ele falou. Por quê? Porque hoje um dos grandes pontos que está apertando é a questão da inflação. Ela está simplesmente pressionando essa alta hoje da taxa Selic. O que nós temos que verificar, e o Congresso aparentemente não vai derrubar essa MP e esse decreto, é o quê? Eles querem que seja reduzido os gastos públicos. E essa MP aqui, eles vão detalhar hoje à tarde ainda, vem fazendo sutilmente alguns cortes, mas o que o Congresso, o Banco Central e a sociedade esperam era o quê? Que seja reduzido os gastos públicos, está se gastando muito e não está tendo retorno disso. Então, o que se está notando pela sociedade, no geral, é que realmente é um aumento de imposto para pagar conta. É isso que está acontecendo. E essa MP não soou bem para todo o mercado. O que deveria ser feito em alternativa? Porque havia muita expectativa em torno exatamente desse anúncio que envolvesse algum tipo de revisão do ponto de vista dos gastos. Só que a gente acompanhou que, na verdade, depois inclusive de uma reunião em que todo mundo saiu mostrando que havia uma sinergia, agora a gente vê uma reação muito significativa do Congresso Nacional. O que deveria estar em pauta? O que deveria estar sendo discutido? Olha, o que deveria estar sendo discutido hoje é a reforma administrativa, como serão cortados os gastos, como disse ontem o Hugo Mota, verificar a questão dos supersalários e os demais gastos públicos. Então, o que o governo não está olhando é justamente aonde está sendo todo gasto esse dinheiro, que aparentemente não está sendo gasto bem. Então, precisamos revisar esse aspecto de como que funciona essa máquina administrativa, porque ela é muito grande, muito inchada. E a gente precisa muito dinheiro para manter ela. Se nós não fizermos isso, vamos continuar ano a ano, semestre a semestre, tendo que aumentar imposto para suprir essa máquina. E uma outra coisa que já se fala até, que nós temos que verificar algumas questões constitucionais que inflou muito o gasto do Brasil de 88 para cá com a atual Constituição. Se nós não teremos que abrir mão desses gastos ou mantê-los, porque nós não estamos conseguindo desenvolver o país por conta disso. Então, se nós não passarmos por uma reforma administrativa séria, que nenhum governo conseguiu fazer até agora, infelizmente, Vitor, nós vamos continuar com isso. Já a MP, eu vejo que é uma grande dificuldade até para o pequeno cidadão, o médio ou o empresário fazer algum empréstimo, algum financiamento. Por quê? Desviando um pouquinho do assunto. Porque justamente agora, eu tenho algum investimento, vou começar a tributar mais, então os bancos vão ofertar esse investimento com um valor maior e, além de tudo, tem uma tributação melhor e vai diminuir o rendimento daquele que aplica. Logo, vou ter menos dinheiro no mercado, menos dinheiro circulando. Então, nós temos que verificar toda essa conjuntura, essa complexidade, para poder querer um desenvolvimento sustentável ao longo do tempo para o nosso país. Nós temos que pensar em 5, 10, 20 anos, como é feito na Ásia. Então, insisto, temos que ter uma reforma administrativa. Pensando, Laércio, nessa unificação das alíquotas para aplicações financeiras, eu queria entender o impacto, principalmente para os papéis a longo prazo, né? Exatamente porque havia uma certa vantagem do ponto de vista tributário, né, que agora não há mais. Olha, alguns pontos eles começaram a fazer. Peço desculpa até que estou usando uma cola aqui, porque foram tantas novidades de ontem à noite para hoje, mais de 100 artigos para tentar entender. Então, o que acontece? Antigamente nós tínhamos alguns investimentos, por exemplo, VGBL e tudo, que você colocava lá, se você sacasse num período curto, você pagava 22% de imposto, se demorasse um pouco mais em 15% e assim por diante. Na verdade, o que aconteceu? Houve essa uniformização, antigamente que era um incentivo para que você mantesse esse dinheiro, tivesse essa poupança por mais tempo, acaba tirando ela
tirando essa competitividade, pois se eu manter um curto período ou um longo período, então a alíquota vai ser a mesma. Houve sim um equilíbrio de antes era a mais alongada era 15% e o saque próximo, mais recente, vamos assim, próximo ao investimento era de 22, então chegou em 17,5. Então houve uma compactação desse de 22 para 17. Mas então podemos nós criarmos um mercado um tanto quanto especulativo em relação a isso. Isso foi um grande problema. E já isso aqui envolvendo imposto de renda, tá? Já em relação ao decreto, o decreto ele trouxe IOF, por exemplo, para as letras de crédito imobiliárias e do agronegócio, que antes era o IOF zerado, agora passa a 5%. Então o que acontece? Hoje eu vou fazer um investimento, 5% do já eu vou ter que deixar para o governo, sendo que antigamente a alíquota não tinha alíquota e quando eu ia tomar um empréstimo, alguma coisa, o valor era 0,38%. Então, nós estamos taxando, tributando com valor muito, muito alto. E isso desincentiva o investimento. E não é isso que nós queremos no país, não é isso que o Banco Central quer. Nós queremos o quê? Investimentos sustentáveis. Queremos que as pessoas guardem o dinheiro. Mas agora nós não queremos que as pessoas deixem de investir. Então, com isso, vai mudar totalmente o ambiente de negócio, né? A única vantagem que eu estou vendo aqui, que reduz sobre o crédito hoje da pessoa jurídica, quando ela ia tomar o crédito, que é de 0,95% no IOF, passa a 0,38%. Então, é uma das poucas vantagens, mas de resto, nós vamos pagar imposto sobre tudo. Outro problema também, nós temos que falar sobre o risco sacado. O que é o risco sacado? Ele é muito utilizado por comerciantes. O comerciante ele pega, vende para B, esse B vai me pagar em 30, 60 ou 90 dias, mas quando eu vendo para B, eu tenho um título. Então eu chego para o banco, banco, ó, eu quero receber antecipadamente. O banco vai lá e compra, me antecipa esse dinheiro, e antes eu não pagava nada. No decreto anterior, de menos de um mês, tinha previsão de sair de 0 para 5%. Agora reduziu para 0,38%. Mas, de todo modo, nós temos que pensar, o empresário, ele leva ao banco para ter antecipado esse valor. Antes ele não tinha custo dessa operação para pagar imposto. Agora ele tem custo de 0,38%. Isso impacta muito hoje na atividade dele. Então, pensando que todo empresário vê pequenas margens, seus lucros, liga, às vezes ganha muito no volume, mas percentualmente é baixo, 0,38 vai impactar muito hoje nessa questão do creditamento para poder receber um tanto quanto antes. Laércio, você citou, né, a taxação das LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, citou também esse aumento de alíquota também para o risco sacado. Eu queria entender agora também os impactos desse aumento de uma alíquota de 15% para 20% dos juros sobre capital próprio também. Qual vai ser o impacto dessa medida? Só para explicar para o nosso telespectador, né? Chamado JCP, o Juros sobre o Capital Próprio. Basicamente o que? Nós temos uma empresa, os sócios vão lá, colocam dinheiro na empresa, ele empresta, na verdade, dinheiro para a empresa, e diante disso, ele recebe um juros proporcionalmente à sua cota, ao seu valor que está depositado. Hoje, isso não é um dividendo. Hoje, então, a empresa trabalha com esse alavancamento desses valores. Então, hoje, eu pago 15%. A ideia é o quê? Que pague-se 20%. Então, vai desestimular que os próprios sócios financiem as empresas. E por que que isso é um tanto quanto ruim? Porque ele recebia esses juros, batia 15%, agora 20%. Então, vai compensar eu muito mais não investir na empresa, que antes eu emprestava o dinheiro para a própria empresa, agora melhor não emprestar o dinheiro, porque eu vou pagar muito imposto, vou arrumar outro empreendimento, e a empresa deixa de receber esse dinheiro, ela vai acontecer o quê? Ela vai sucateando naturalmente, porque ela não vai no mercado bancário pegar dinheiro emprestado, que está pedindo aos sócios, ou se for, vai pegar um juros muito alto, ao invés de pegar dos sócios, e com isso vai ter um resfriamento dessas empresas em prol do investimento, porque esse dinheiro que ela capta é para tentar se reinvestir de algum modo, seja pagamento de folha, equipamentos novos, ampliação ou qualquer outra coisa. Então, hoje, com isso, você também vai criar um bloqueio dessas empresas para que não tenha mais investimento. E isso estou dizendo que eu tive agora cedo
uma conversa com alguns empresários, e os empresários me falavam isso, uma determinada federação de indústria que eu estava, que não se sentem desmotivados a fazer esses empréstimos, esses investimentos, ou seja, aí o que está parecendo que o governo quer é que as empresas fiquem sucateadas. Conhecendo o nosso país como a gente conhece, Laércio, eu queria entender se há um risco de judicialização dessas medidas serem contestadas do ponto de vista jurídico. A questão do IOF já tinha no decreto anterior, faz pouco tempo, menos de um mês, já tinha ocorrido a judicialização e sim, as empresas vão judicializar esses aspectos hoje, tá? Porque dizem que, em relação ao IOF, principalmente, como se está criando tributos, como tributos novos, não deveria incidir neste momento. E também, como é uma tributação para cobrir conta, não poderia ter esse reajuste. Então, eles estão falando nessa questão. Já em relação à medida provisória, ainda nada se falou. Por quê? A medida provisória vem regulamentar o imposto de renda. E esse imposto de renda começa a valer essas novas regras só no próximo ano, não vale imediatamente. Então aqui ainda ninguém falou nada, pois estão vendo o movimento do Congresso Nacional, que como o PP e União Brasil já falou, eles vão votar contra. Então os empresários estão acreditando que, em relação ao imposto de renda, nada vai acontecer, somente em relação ao decreto do IOF, que incide imediatamente eles. Alguns pontos, né, nem todos, que têm datas diferentes ainda, porque o IOF pode incidir teoricamente imediatamente, mas eles vão ajuizar as ações, especialmente sobre o risco sacado, vão ajuizar as ações falando que tem que esperar pelo menos 90 dias para ter essa incidência. Mas ainda o cenário ele é muito incerto, Vitor, muito incerto, como disse, saiu ontem à noite e é muitos artigos. Então todo mundo está tentando compreender e calibrar em qual aspecto. E também como houve essa sinalização do próprio Congresso, vão começar a movimentação para que seja aprovado o quanto antes a derrubada dessas 2 medidas. Conversei aqui com o Laércio Liana, que é conselheiro do CARF. Queria te agradecer pela disponibilidade, pelo papo aqui com a gente no CNN Money, Laércio. Eu que agradeço, Vitor, estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar com vocês aqui na CNN Money. Prazer é Um bom nosso. dia para vocês. Forte abraço, bom dia.